Um milionário chega em casa e encontra sua faxineira dormindo na cozinha, com um bebê, e toma atitude inesperada ao descobrir quem é o pai da criança. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Henrique dirigiu seu carro de luxo pelas ruas movimentadas da cidade, pensando nos projetos da empresa. Morava sozinho em um apartamento luxuoso no centro de Porto Alegre, um espaço amplo e moderno que refletia seu sucesso profissional. Ao estacionar na garagem do prédio, olhou o relógio no pulso. 2:30 da tarde. A faxineira deveria estar lá, fazendo a limpeza semanal. Ele mal conhecia a mulher. Sempre chegava quando ela já havia terminado o serviço. Henrique abriu a porta de casa e notou um silêncio estranho. Esperava ouvir o barulho do aspirador ou da máquina de lavar. Deixou a pasta na sala e caminhou até a cozinha, seguindo um som baixinho que não conseguia identificar. A cena que encontrou o deixou sem palavras. Uma mulher jovem estava dormindo na cadeira da mesa de jantar, a cabeça apoiada sobre os braços cruzados. Usava roupas simples, jeans e uma blusa azul clara, e tinha luvas amarelas nas mãos. Ao lado dela, um carrinho de bebê com uma criança pequena que fazia ruídos suaves. Na mesa, um prato com restos de comida, uma garrafa d'água pela metade e produtos de limpeza espalhados. Era claro que ela havia parado para fazer uma refeição rápida antes de começar a limpar. Henrique sentiu o sangue subir à cabeça. Como assim? Ele pagava um salário justo para que sua casa fosse limpa, não para que alguém dormisse em sua cozinha com uma criança. Counting das mechas, com licença, disse em voz alta, batendo palma uma vez. A mulher acordou assustada, levantando a cabeça rapidamente. Seus olhos castanhos estavam inchados de sono e cansaço. Por um momento ela ficou confusa, tentando entender onde estava. Desculpe, senhor. Eu não. Gaguejou, levantando-se da cadeira e quase tropeçando. O que está acontecendo aqui? Henrique cruzou os braços, sua voz carregada de irritação. Você deveria estar trabalhando, não dormindo na minha cozinha. Adriana, era assim que ela se chamava, lembrou-se vagamente. Ficou vermelha de vergonha. Olhou para o bebê no carrinho, que começou a choramingar com o barulho das vozes. Senhor Henrique, eu peço desculpas. Ela engoliu em seco, as palavras saindo com dificuldade. Eu estava muito cansada e parei só um minutinho para comer alguma coisa. Não era para ter dormido. E essa criança? O que uma criança está fazendo na minha casa? Ele apontou para o carrinho. É meu filho, senhor. Eu não tinha com quem deixar hoje. A pessoa que sempre cuida dele ficou doente e... Não me interessa, Henrique interrompeu. Isso é inadmissível. Você traz uma criança para o meu apartamento sem permissão. Dorme no horário de trabalho. Que tipo de profissional você é? O bebê começou a chorar mais alto, e Adriana rapidamente se abaixou para pegá-lo no colo. O menino tinha cerca de 8 meses, cabelos castanhos claros e bochechas rosadas. Por favor, senhor, me dê uma chance de explicar. Ela balançava suavemente a criança, tentando acalmá-la. Eu trabalho em 4 casas diferentes. Saio de casa às 6 da manhã e só volto às 9 da noite. Minha avó está doente e não pode mais cuidar do Gabriel o dia todo. Meu filho... Adriana sorriu timidamente para a criança. Ele é muito bonzinho, senhor. Não dá trabalho. Eu só precisava trazer ele hoje porque... Henrique olhou para a cena diante dele. A mulher jovem claramente exausta, com um bebê no colo. Os produtos de limpeza na mesa mostravam que ela realmente pretendia trabalhar. E havia algo na expressão dela. Não era preguiça ou falta de respeito. Era desespero. Mas sua primeira reação foi de raiva. Não quero saber dos seus problemas pessoais, disse secamente. Você está demitida. Pegue suas coisas e vá embora. Já vou ligar para a empresa e pedir outra pessoa. Os olhos de Adriana se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas assentiu com a cabeça, mantendo a dignidade. Eu entendo, senhor. Peço desculpas pelo transtorno. Ela começou a guardar os produtos de limpeza em uma sacola, com movimentos rápidos e precisos. Gabriel continuava no seu colo, agora mais calmo, olhando curioso para Henrique com seus olhos grandes e escuros. Foi nesse momento que algo mudou dentro de Henrique. Vendo a dignidade dela diante da humilhação, a forma carinhosa como segurava o filho, ele sentiu um peso na consciência.
Talvez tivesse sido muito duro. Espere, disse, fazendo Adriana parar no meio do movimento. Ela o olhou com esperança misturada ao medo. Senhor? Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não era conhecido por voltar atrás em suas decisões, mas havia algo na situação que o incomodava. Quantos meses ele tem? 8 meses, senhor. E você? Está criando ele sozinha mesmo? Adriana assentiu, ajeitando o bebê no colo. Desde que nasceu. Na verdade, desde que descobri a gravidez. O pai simplesmente desapareceu? Ele... Adriana hesitou, como se as palavras machucassem. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que era muito jovem para responsabilidades. E depois... Nunca mais o vi. Henrique observou o bebê, que agora brincava com os botões da blusa da mãe. Uma criança inocente, que não pediu para nascer em uma situação difícil. Olha, Henrique encostou-se na bancada da cozinha. Eu fui muito duro com você. Não costumo aceitar mudanças na rotina, mas talvez tenha exagerado. Os olhos de Adriana se arregalaram de surpresa. Senhor, você pode continuar trabalhando aqui, mas com algumas condições. Quais condições? Ela perguntou rapidamente, como se temesse que ele mudasse de ideia. Primeira, se trouxer a criança, me avise antes. Segunda, se estiver cansada, me fale. Prefiro que descanse 5 minutos do que durma no meio do serviço. Terceira, termine de comer primeiro, depois comece o trabalho. Adriana ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que havia ouvido. Depois um sorriso tímido apareceu em seu rosto. Muito obrigada, senhor. Eu prometo que não vai se arrepender. Espero que não. Henrique olhou para o relógio. Já que eu cheguei cedo hoje, por que não termina de almoçar? Depois você faz o que precisa fazer. O senhor tem certeza? Tenho. E como é o nome dele mesmo? Gabriel. Ela sorriu, beijando a testa da criança. Gabriel Silva. Henrique notou que ela não mencionou o sobrenome completo do pai, apenas Silva, um sobrenome comum, mas não quis forçar mais perguntas por enquanto. Gabriel, repetiu e pela primeira vez sorriu levemente para a criança. Nome bonito. Erstokistoi. Obrigada, senhor. Ele é minha vida toda. Henrique assentiu e saiu da cozinha, deixando mãe e filho terminarem a refeição. Mas enquanto caminhava para o escritório em casa, uma curiosidade estranha começou a crescer dentro dele. Havia algo sobre aquela história que o intrigava, e sem saber bem porquê, ele queria entender melhor a situação de Adriana. Henrique não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Durante toda a semana, pensou na imagem de Adriana dormindo na cadeira da cozinha, exausta com o bebê ao lado. Havia algo sobre ela que despertava sua curiosidade. Na sexta-feira seguinte, decidiu sair mais cedo do trabalho novamente. Desta vez não foi por acaso. Queria verificar como estava o serviço e, se fosse honesto consigo mesmo, queria ver como Adriana e Gabriel estavam. Chegou em casa às 3 da tarde e ouviu o som do aspirador vindo do quarto. No carrinho na sala, Gabriel dormia tranquilamente, embrulhado em uma mantinha azul clara. Boa tarde, disse Henrique quando Adriana apareceu na porta do quarto. Boa tarde, senhor. Ela respondeu claramente surpresa. O senhor chegou cedo de novo. Reunião cancelada. Ele mentiu. Como estão as coisas? Só vocês. Muito bem, senhor. Gabriel dormiu quase toda a tarde, então consegui adiantar bastante o serviço. Henrique se aproximou do carrinho e observou a criança. Gabriel tinha traços delicados, cabelos castanhos claros que começavam a formar cachinhos, e mesmo dormindo, tinha uma expressão serena. Ele é muito bonito, comentou. O rosto de Adriana se iluminou com o elogio. Erstokistoi. Obrigada, senhor. Todos dizem que ele puxou o pai fisicamente. É mesmo? Henrique fingiu desinteresse, mas prestou atenção. E como era o pai? Adriana hesitou por um momento, como sempre fazia quando o assunto era o pai de Gabriel. Ele era bonito, alto, cabelos escuros, olhos castanhos. Gabriel tem os olhos dele. E vocês namoraram por muito tempo? Cerca de 6 meses, ela respondeu baixinho. Mas eu achava que era sério. Ele falava sobre futuro, sobre como queria uma família grande. A voz de Adriana se tornou amarga na última frase, até descobrir que estava grávida. E aí ele mudou completamente. Completamente. Ela suspirou. Disse que era muito jovem, que tinha muitos planos pela frente.
que uma criança atrapalharia tudo. Henrique sentiu uma raiva estranha crescer dentro dele. Que tipo de homem abandona uma mulher grávida? E ele trabalhava com o quê? Com empresas. Algo sobre investimentos e negócios. Adriana fez uma pausa. Ele sempre falava que a família tinha dinheiro, que um dia ele também seria rico. Vivia em festas sempre com roupas caras. Um sinal de alerta se acendeu na mente de Henrique. Jovem, ambicioso, família com dinheiro, festas. O perfil lembrava alguém que conhecia. E onde vocês se conheceram? Em uma festa. Eu estava trabalhando como garçonete para uma empresa de eventos. Adriana corou levemente. Era um evento bem chique, com pessoas importantes. Ele chegou em um carro conversível, todo elegante. Henrique engoliu em seco. Festas chiques, carro conversível, ares de importância. As peças começavam a se encaixar. Que tipo de carro? Um BMW vermelho. Ela respondeu automaticamente e depois parou. Por que o senhor está perguntando isso tudo? Henrique percebeu que estava fazendo muitas perguntas e tentou disfarçar. Curiosidade. É que, bom, você é muito nova e está criando uma criança sozinha. É uma situação difícil. Eu tenho 24 anos e o senhor? Não sou tão nova assim. Adriana sorriu timidamente. E Gabriel não é um peso para mim. É a melhor coisa que me aconteceu. Mesmo tendo sido abandonada? Mesmo assim, ela respondeu com firmeza. Prefiro criar meu filho sozinha do que estar com alguém que não nos quer. Henrique admirou a força dela. Aos 24 anos, enfrentando as dificuldades sozinha, trabalhando em várias casas, cuidando da avó doente, e ainda assim mantinha a dignidade. E sua avó, como ela está? Melhor, obrigada por perguntar. Dona Elvira tem 65 anos e problemas no coração. Antes ela me ajudava com Gabriel, mas agora está mais frágil. Por isso você teve que trazer ele no outro dia. Exato. Normalmente ela consegue ficar com ele algumas horas, mas às vezes não dá. Gabriel começou a se mexer no carrinho, fazendo ruídos baixinhos. Adriana imediatamente foi até ele. Oi, meu amor, disse com voz doce. Acordou? A criança abriu os olhos grandes e escuros, olhando ao redor. Quando viu Henrique, não se assustou. Pelo contrário, esticou os bracinhos como se quisesse ser pego no colo. Acho que ele gostou do senhor. Adriana riu. É mesmo. Henrique se aproximou, incerto. Nunca havia pegado um bebê no colo. Quer segurá-lo? Eu não sei se é uma boa ideia. Não tenho experiência com crianças. É fácil. Adriana pegou Gabriel no colo e se aproximou de Henrique. Só apoie a cabeça e o corpo. Ele é forte. Com cuidado, Henrique estendeu os braços. Adriana transferiu a criança para ele, orientando onde colocar as mãos. Gabriel se acomodou tranquilamente, olhando para Henrique com curiosidade. Ele é mais pesado do que parece, comentou Henrique, surpreso com a naturalidade do momento. Tá crescendo rápido. Adriana sorriu observando os dois. O senhor se dá bem com ele. Por alguns minutos, Henrique segurou Gabriel, sentindo uma estranha sensação de proteção. A criança brincava com o botão da sua camisa, babando um pouco na manga do terno caro. Desculpe. Adriana se apressou em pegar um paninho. Ele está na fase da dentição. Não tem problema. Henrique surpreendeu a si mesmo dizendo isso. Enquanto Adriana limpava a saliva da camisa dele, Henrique tomou uma decisão impulsiva. Adriana, eu tenho uma proposta para você. Ela parou de limpar e o olhou com atenção. Que tipo de proposta, senhor? Ao invés de você trabalhar em 4 casas diferentes, que tal trabalhar só aqui? Eu pago o equivalente ao que você ganha nas outras casas. Os olhos de Adriana se arregalaram. Senhor, isso seria muito generoso, mas eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? O senhor mal me conhece, e eu não quero que pense que estou me aproveitando da sua bondade. Não estou sendo bonzinho. Henrique mentiu parcialmente. É prático para mim. Você conhece a casa. Faz um bom trabalho. E eu não preciso me preocupar com outras pessoas entrando aqui. Adriana olhou para Gabriel, que continuava tranquilo nos braços de Henrique. E Gabriel, o senhor não se incomodaria se eu trouxesse ele algumas vezes? Desde que você mantenha o trabalho em dia, não vejo problema. Preciso pensar. É uma mudança muito grande. Pense com calma. Henrique devolveu Gabriel para ela. Não precisa responder agora. Mas por dentro,
Ele sabia que a proposta não era apenas sobre praticidade. Havia algo sobre Adriana e Gabriel que o atraía, e ele queria entender o que era. E, principalmente, queria descobrir mais sobre esse homem que as havia abandonado, porque algo na descrição dele estava fazendo Henrique suspeitar de algo que não queria acreditar. Senhor Henrique, Adriana disse, interrompendo seus pensamentos. Hein? Posso perguntar por que o senhor está sendo tão gentil conosco? Não é comum patrões se importarem tanto com a vida pessoal dos empregados. Henrique a olhou por um momento, sem saber exatamente como responder, porque ele mesmo não entendia completamente seus motivos. Talvez porque acredito que todo mundo merece uma segunda chance, disse finalmente. E essa resposta, embora não fosse completa, era verdadeira o suficiente para ambos. Adriana aceitou a proposta de Henrique. 2 semanas depois, ela já trabalhava exclusivamente para ele, indo à sua casa 3 vezes por semana. A rotina havia mudado completamente. Agora ela tinha mais tempo para cuidar de Gabriel e da avó Elvira. Henrique, por sua vez, começou a chegar em casa mais cedo com frequência. Dizia para si mesmo que era para verificar o trabalho. Mas a verdade era que gostava da presença de Adriana e Gabriel no apartamento. A casa parecia mais viva, mais acolhedora. Nesta terça-feira, ele chegou às 4 da tarde e encontrou uma cena que o fez sorrir. Gabriel engatinhando pela sala, enquanto Adriana dobrava roupas no sofá. Boa tarde, disse, largando a pasta na mesa. Boa tarde, senhor. Adriana levantou-se rapidamente. Desculpe, eu já terminei a limpeza e estava só organizando as roupas do Gabriel. Não precisa se desculpar. Como foi o dia? Tranquilo. Gabriel está mais esperto a cada dia. Olha só. Ela bateu palmas e chamou o filho, que imediatamente engatinhou na direção dela, sorrindo e balbuciando sons incompreensíveis. Ele está crescendo rápido. Henrique se abaixou para ficar na altura da criança. Oi, Gabriel. O bebê esticou os bracinhos para Henrique, que já não hesitava mais em pegá-lo no colo. Nos últimos dias, os dois haviam criado uma afinidade natural. Ele gosta muito do senhor, comentou Adriana, observando a cena com carinho. O sentimento é recíproco, Henrique admitiu, fazendo Gabriel rir ao balançá-lo suavemente. Enquanto Henrique brincava com Gabriel, Adriana preparou café para os dois. Era uma rotina que haviam desenvolvido naturalmente. Ela sempre oferecia café quando ele chegava, e eles conversavam por alguns minutos. Adriana, disse Henrique, sentando-se à mesa com Gabriel no colo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Você disse que o pai do Gabriel falava sobre a família rica. Que tipo de família? Adriana pensou por um momento, mexendo o açúcar no café. Ele sempre mencionava que a família tinha tradição em negócios. Dizia que o avô fundou uma empresa grande, que os tios eram todos bem-sucedidos. O coração de Henrique acelerou. A descrição estava ficando perigosamente familiar. E o sobrenome dele? Você disse Silva, mas tem mais alguma coisa? Silva Costa. Ela respondeu sem pensar, depois corou. Por que o senhor está perguntando isso? É que... Bom, Silva Costa não é um sobrenome muito comum. Talvez eu conheça a família. Adriana ficou pálida. O senhor conhece? Talvez. Fale mais sobre ele. Como era o nome completo? Otávio Silva Costa. As palavras saíram em um sussurro. O mundo de Henrique desabou. Otávio Silva Costa, seu primo. O mesmo Otávio que sempre se gabava das conquistas amorosas, que trocava de namorada como quem troca de roupa, que vivia às custas da família enquanto fingia ser bem-sucedido. Meu Deus, murmurou Henrique, quase deixando Gabriel escorregar do colo. Senhor? O que aconteceu? O senhor conhece ele? Henrique olhou para Adriana, depois para Gabriel, depois novamente para ela. A verdade estava diante dos seus olhos há semanas, e ele tinha sido cego demais para ver. Adriana, disse com voz tensa, Otávio Silva Costa é meu primo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adriana ficou imóvel, a xícara de café parada no ar, os olhos arregalados de choque. Seu primo? Gaguejou. Meu primo, Henrique confirmou, a raiva começando a crescer dentro dele. Filho do meu tio Ricardo. Nós crescemos juntos. Adriana colocou a xícara na mesa com mãos trêmulas. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. É claro que não sabia. Henrique se levantou ainda com Gabriel no colo, começando a andar de um lado para outro. Otávio é especialista em esconder quem ele realmente é.
Senhor, Se o senhor quiser que eu vá embora... Vá embora? Henrique parou e a encarou. Por quê? Por quê? Porque agora as coisas ficaram complicadas. Gabriel é seu sobrinho, eu sou apenas a mulher que seu primo abandonou. Henrique sentou-se novamente, olhando para Gabriel com novos olhos. Seu sobrinho. A criança que ele havia aprendido a amar nas últimas semanas era da sua própria família. Gabriel é meu sobrinho, repetiu em voz alta, como se estivesse testando as palavras. E Otávio, aquele covarde, abandonou vocês. Senhor Henrique, eu entendo se o senhor não quiser mais. Não, ele a interrompeu firmemente. Você não entende nada. Estou furioso, mas não com você. Estou furioso com ele. Henrique levantou-se novamente, desta vez colocando Gabriel no carrinho. Sua mente estava fervendo de raiva. Aquele idiota, murmurou mais para si mesmo. Aquele idiota irresponsável. Senhor, você sabe o que ele fez nas últimas semanas? Henrique se virou para Adriana. Ele esteve em 2 festas da família. 2. E em nenhuma mencionou que tinha um filho. Adriana baixou os olhos. Ele disse que não queria... Responsabilidades. Responsabilidades? A voz de Henrique subiu de tom. Ele tem um filho! Um filho lindo, saudável, inteligente. E ele está por aí fingindo que nada aconteceu? Senhor, por favor, se acalme. Gabriel está ouvindo. Henrique olhou para a criança, que o observava com olhos grandes, assustada com o tom de voz alterado. Imediatamente ele se controlou. Desculpe, disse mais baixo. É que eu não consigo acreditar. Otávio sempre foi irresponsável, mas isso passa de todos os limites. Eu não quero causar problemas na sua família, Adriana disse timidamente. Problemas na família? Henrique riu amargamente. Adriana, você e Gabriel são da família. Otávio é que está causando problemas ao negar isso. Henrique se aproximou de Adriana e segurou suas mãos. Escute bem o que eu vou falar. Nada mudou entre nós. Se algo mudou é que agora eu me sinto ainda mais responsável por vocês. Mas, senhor... Henrique, ele a corrigiu. Pode me chamar de Henrique. Somos família agora. Os olhos de Adriana se encheram de lágrimas. Eu não quero que pense que eu estava tentando me aproveitar. Se aproveitar de quê? Henrique franziu a testa. Você não sabia quem eu era. E mesmo que soubesse, isso não mudaria o fato de que você é uma mulher trabalhadora, honesta, que está criando meu sobrinho sozinha. Gabriel é realmente seu sobrinho. Ela sussurrou como se ainda não conseguisse acreditar. É, e eu vou fazer tudo para que ele tenha o que merece. Os 2 merecem. Henrique olhou para Gabriel, que agora brincava tranquilamente com um brinquedo de pelúcia. Otávio pode ter abandonado vocês, mas ele não é toda a família. Gabriel tem direitos, tem um sobrenome, tem uma herança. Eu não quero dinheiro, Adriana disse rapidamente. Não é sobre o que você quer. É sobre o que é justo. Henrique respondeu com firmeza. E o que é justo é que meu sobrinho seja reconhecido e cuidado. Henrique se afastou, a mente já trabalhando em como lidar com a situação. Eu vou conversar com Otávio, disse mais para si mesmo. Não, Adriana se levantou rapidamente. Por favor, não faça isso. Por que não? Por quê? Porque eu não quero forçar nada. Se ele não quer ser pai, não posso obrigá-lo. Não é sobre obrigar ele a ser pai, Henrique explicou. É sobre responsabilidade. Ele pode não querer criar Gabriel, mas não pode fingir que ele não existe. E se ele negar? E se disser que Gabriel não é filho dele? Então faremos um teste de DNA. Henrique respondeu sem hesitar. Mas olhe para essa criança, Adriana. Olhe bem, ele tem os olhos da nossa família, o formato do rosto. Não há dúvida. Adriana olhou para Gabriel, que escolheu esse momento para sorrir, mostrando os primeiros dentinhos. Eu tenho medo, admitiu. Medo de quê? De que tudo isso se torne uma briga. De que Gabriel sofra por causa dos adultos. De que eu me afaste de vocês. Henrique completou. Ela assentiu, não confiando na voz. Adriana. Henrique se aproximou dela novamente. Eu prometo uma coisa. Não importa o que aconteça com Otávio. Eu vou estar aqui para vocês. Gabriel é meu sobrinho e você se tornou importante para mim. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar melhor. Adriana o olhou surpresa.
Importante? Muito importante. Ele confirmou, percebendo que estava sendo mais honesto do que pretendia. Nas últimas semanas, vocês trouxeram algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. E o quê? Calor humano, família, propósito. Ele sorriu tristemente. Eu vivia só para o trabalho. Agora eu tenho algo pelo que vale a pena lutar. Adriana ficou em silêncio, processando as palavras. Depois timidamente tocou a mão dele. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Por nos acolher. Por aceitar Gabriel. Por ser o homem que Otávio não teve coragem de ser. E nesse momento, Henrique soube que não era apenas raiva que sentia por Otávio. Era também gratidão. Porque se seu primo não tivesse sido um covarde, ele nunca teria conhecido Adriana e Gabriel. E agora, eles eram as pessoas mais importantes da sua vida. Henrique não conseguiu dormir naquela noite. A raiva fervia dentro dele como um vulcão prestes a explodir. Na manhã seguinte, cancelou todas as reuniões e saiu em busca de Otávio. Primeiro ligou para o apartamento do primo. Ninguém atendeu. Depois tentou o celular, direto para a caixa postal. Típico do Otávio, sempre fugindo das responsabilidades. Mas Henrique conhecia bem os hábitos do primo. Às quartas-feiras, Otávio sempre almoçava no mesmo restaurante chique do centro, onde gostava de ser visto e de impressionar possíveis investidores com histórias sobre a próspera empresa da família. Às meio-dia em ponto, Henrique estacionou em frente ao restaurante e aguardou. Sua paciência foi recompensada quando, 15 minutos depois, viu Otávio descendo de um BMW vermelho, o mesmo que Adriana havia descrito. O primo estava impecavelmente vestido, como sempre. Terno italiano, sapatos de couro, relógio caro brilhando no pulso. A imagem perfeita de um jovem empresário bem-sucedido. Uma mentira ambulante. Henrique esperou Otávio se sentar em sua mesa habitual antes de entrar. Caminhou diretamente até ele, ignorando o maître que tentava interceptá-lo. Olá, primo, disse Henrique, puxando uma cadeira e sentando-se sem ser convidado. Otávio quase engasgou com a água que estava bebendo. Henrique? Que surpresa! Tentou disfarçar o nervosismo com um sorriso forçado. O que te traz aqui? Você sabe muito bem o que me traz aqui. O sorriso de Otávio vacilou. Não sei do que está falando, primo. Quer almoçar comigo? Posso pedir. Otávio. Henrique se inclinou para a frente, a voz baixa, mas carregada de ameaça. Pare de fingir. Nós vamos conversar sobre Adriana e sobre Gabriel. A cor sumiu do rosto de Otávio. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Quem é Adriana? Não me teste. Henrique bateu o punho na mesa, fazendo os talheres tinirem. Algumas pessoas viraram para olhar. Você sabe exatamente quem é Adriana Silva. E sabe muito bem quem é Gabriel Silva Costa. Otávio olhou ao redor nervosamente, percebendo que estavam chamando atenção. Henrique, vamos conversar em outro lugar. Não, vamos conversar aqui e agora. A voz de Henrique estava controlada, mas seus olhos queimavam de raiva. Gabriel é seu filho. Diga que não é. Diga! Henrique elevou a voz, fazendo Otávio se encolher na cadeira. Henrique, por favor, abaixa a voz. Responda à pergunta. Gabriel é seu filho? Otávio ficou em silêncio por longos segundos, o suor começando a aparecer na sua testa. Sim, murmurou finalmente. Mas o quê? Henrique se levantou, apoiando as mãos na mesa e se inclinando sobre o primo. Mas o que, Otávio? Mas eu não estava pronto. Otávio explodiu, também se levantando. Eu tinha planos, tinha coisas para fazer. Uma criança ia arruinar tudo. Arruinar o quê? Sua vida de mentiras, seus esquemas para tirar dinheiro da família, suas festinhas de playboy? Não é assim. É exatamente assim? Henrique deu a volta na mesa, ficando cara a cara com o primo. Você tem um filho de 8 meses, Otávio. 8 meses. E está aí vivendo como se nada tivesse acontecido. Henrique, você não entende. Eu não entendo. A voz de Henrique ecoou pelo restaurante inteiro. Agora todas as cabeças estavam viradas para eles. Eu não entendo que você abandonou uma mulher grávida, que fugiu como um covarde quando soube que ia ser pai. Otávio tentou se afastar, mas Henrique o segurou pelo braço. Solta. Otávio tentou se desvencilhar. Você conhece essa criança? Henrique tirou o celular do bolso e mostrou uma foto de Gabriel que havia tirado na semana anterior. Olha para ele, olha.
Otávio relanceou os olhos para a foto e imediatamente desviou o olhar. Ele tem seus olhos e sua testa, seu nariz. Henrique continuou implacável. É seu filho. Seu sangue. E você fingiu que ele não existe. Eu não posso ser pai agora. Você já é pai. Henrique gritou, empurrando o primo contra a parede. Desde o dia que ele nasceu, você é pai. A diferença é que você escolheu ser um pai covarde. Me solta, Henrique! Otávio empurrou o primo de volta. Você não pode me obrigar a assumir uma criança que eu não quero. Que você não quer. Se possível, a voz de Henrique ficou ainda mais furiosa. Ele é seu filho. Não é um objeto que você pode querer ou não querer. Pois é, eu não quero. Otávio gritou de volta, perdendo completamente o controle. Eu nunca quis. Foi um acidente, um erro. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Todo o restaurante havia parado para assistir à discussão. Henrique ficou imóvel por alguns segundos, processando o que acabara de ouvir. Um erro? Repetiu a voz perigosamente baixa. Você chamou seu filho de erro? Otávio percebeu que havia ido longe demais, mas já era tarde. Henrique, eu não quis dizer... Você acabou de chamar Gabriel de erro. Uma criança inocente, seu próprio filho. Olha, eu sei que soa mal, mas... Henrique se aproximou de Otávio, os olhos queimando de uma fúria fria e controlada. Você sabe o que eu acho, primo? Disse cada palavra pesada como chumbo. Eu acho que o erro não foi Gabriel nascer. O erro foi você ter nascido. Otávio empalideceu. Henrique, Gabriel é a criança mais linda, mais inteligente, mais amorosa que eu já conheci. Ele sorri quando me vê. Ele brinca, ele ri, ele é perfeito. E você... É um nada. Um desperdício de oxigênio. Você não pode falar assim comigo. Posso e vou. Henrique se aproximou mais, falando bem próximo ao ouvido do primo. Porque se você não tem hombridade para assumir seu filho, eu assumo. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que a partir de hoje, eu sou o pai que Gabriel merece. Eu vou dar a ele tudo que você é incapaz de dar. Amor, segurança, uma família de verdade. Otávio tentou rir, mas saiu como um ruído estrangulado. Você vai bancar o pai do meu filho? Não. Henrique sorriu friamente. Eu vou ser o pai que ele nunca teve. Porque você, Otávio, não é pai de ninguém. Você é apenas um doador de esperma, que fugiu na primeira dificuldade. Além do mais, Henrique continuou agora em tom de ameaça, se você se aproximar de Adriana ou de Gabriel para causar algum problema, se tentar atrapalhar a vida deles de qualquer forma, eu juro que você vai se arrepender. Está me ameaçando? Estou prometendo. Henrique ajeitou o terno, recuperando a compostura. Adriana e Gabriel estão sob minha proteção agora. Se você não quer ser pai, perfeito. Mas também não vai ser o verme que aparece para causar problemas. Otávio tentou recuperar a arrogância habitual. E o que você vai fazer? Me bater? Me processar? Não preciso fazer nada disso. Henrique sorriu novamente, mas era um sorriso que gelou o sangue de Otávio. Eu só preciso contar para o tio Ricardo, para a tia Helena, para a vovó Conceição, para toda a família. Que tipo de homem você realmente é? O rosto de Otávio ficou branco como papel. Você não faria isso. Faria e vou fazer se você me obrigar. Henrique se afastou. Imagina a reação deles quando souberem que você abandonou seu próprio filho, que tem um neto, um sobrinho, um primo que você negou para a família inteira. Henrique, por favor. Por favor, o quê? Ele se virou de volta. Por favor, continua fingindo que Gabriel não existe? Por favor, deixa você continuar sendo um verme irresponsável. Henrique voltou para perto de Otávio, que agora estava visivelmente abalado. Você tem uma escolha, primo, disse com voz calma, mas implacável. Ou você assume seu filho de uma vez por todas, ou você sai da vida dele para sempre. Mas essa coisa de fingir que ele não existe, acabou. Eu preciso pensar. Não precisa pensar nada. Henrique cortou. Ou você quer ser pai ou não quer. É simples assim. E se eu não quiser? Então você assina um documento abrindo mão de todos os direitos sobre Gabriel. E nunca mais aparece na vida dele. E se eu não assinar? Então eu conto tudo para a família. E acredite, a vergonha que você vai passar vai ser muito pior do que simplesmente assumir que você é um covarde. Otávio ficou em silêncio, claramente pesando as opções. Nenhuma delas lhe agradava. Quanto tempo eu tenho para decidir?
Perguntou finalmente. Uma semana, Henrique respondeu sem hesitar. Em uma semana você me dá uma resposta definitiva. Ou vira homem e assume seu filho, ou sai da vida dele para sempre. E depois disso? Depois disso, Gabriel vai ter o pai que merece. Pode não ser você, mas vai ter alguém que o ama de verdade. Henrique se virou para sair, mas parou na porta do restaurante. Ah, Otávio, disse sem se virar, se você escolher sair da vida dele, obrigado. Porque você vai estar fazendo o maior favor que pode fazer para aquela criança. E com essas palavras, Henrique saiu, deixando Otávio sozinho no restaurante sob os olhares curiosos e julgadores de todos os presentes. A guerra estava declarada e Henrique estava determinado a vencer. 3 dias se passaram desde o confronto no restaurante. Henrique havia contado tudo para Adriana, que ficou dividida entre o alívio de ter alguém lutando por ela e o medo das consequências. Mas o que nenhum dos dois esperava era a reação desesperada de Otávio. Na quinta-feira à noite, o telefone de Henrique tocou. Era sua tia Helena, mãe de Otávio, e sua voz estava carregada de indignação. Henrique Silva Costa, eu preciso falar com você agora mesmo. Boa noite, tia Helena. O que aconteceu? O que aconteceu? A voz dela subiu uma oitava. Meu filho me contou uma história absurda sobre você estar perseguindo ele por causa de uma mulher qualquer. O sangue de Henrique gelou. Otávio havia se antecipado. Tia, eu acho que você não entendeu bem a situação. Eu entendi perfeitamente. Ela o interrompeu. Otávio me disse que você está obcecado por uma faxineira que trabalha na sua casa e que ela está inventando que ele é pai de uma criança para conseguir dinheiro. Isso é mentira, tia Helena. Mentira? Henrique, você ameaçou meu filho em público. Humilhou ele no meio de um restaurante. E por quê? Por causa de uma aventureira que quer se aproveitar do sobrenome da família. Henrique sentiu a raiva subir, mas tentou manter a calma. Tia, Otávio está mentindo para a senhora. A verdade é que você perdeu a cabeça. Ela continuou gritando. Otávio me contou tudo. Essa mulher apareceu na sua casa com uma criança, inventou uma história sobre ele ser o pai. E você acreditou. Você, que sempre foi tão inteligente. Tia Helena, por favor, me deixe explicar. Não há o que explicar. Meu filho pode ter seus defeitos, mas ele não é mentiroso. E essa mulher está claramente tentando se aproveitar da nossa família. A ligação continuou por mais 10 minutos, com a tia Helena repetindo as mentiras que Otávio havia plantado. Quando finalmente conseguiu desligar, Henrique estava tremendo de raiva. Otávio não apenas havia negado ser pai de Gabriel, como havia pintado Adriana, como uma oportunista e ele próprio como vítima de uma farsa. No dia seguinte, Henrique recebeu uma ligação do tio Ricardo, pai de Otávio. Henrique, precisamos de uma reunião familiar. Hoje, 7 da noite, na casa da sua avó. Toda a família vai estar lá. Tio, sobre o que Otávio contou. Não quero discutir por telefone. Vamos resolver isso pessoalmente. Henrique desligou, sabendo que estava prestes a enfrentar a família inteira. Otávio havia sido mais esperto do que ele imaginava. Chegou primeiro com sua versão dos fatos, se pintando como vítima. Antes de sair, Henrique foi até sua casa buscar algo importante. A certidão de nascimento de Gabriel, que Adriana havia lhe mostrado dias antes. Nela constava claramente pai Otávio Silva Costa. A casa da avó Conceição estava cheia. Além dela, estavam presentes o tio Ricardo e a tia Helena. Mais 3 tios e 2 tias com seus respectivos cônjuges. Otávio estava sentado no sofá principal, com uma expressão de mártir incompreendido. Henrique, a avó Conceição, se levantou quando ele chegou. Aos 78 anos, ela ainda era a matriarca respeitada da família. Senta aqui. Nós precisamos entender o que está acontecendo entre vocês dois. Henrique sentou-se na poltrona indicada, sentindo todos os olhares sobre ele. A tensão no ar era palpável. Otávio nos contou uma história muito preocupante, começou o tio Ricardo. Ele disse que você está sendo manipulado por uma mulher que trabalha na sua casa. Isso não é verdade, tio. Então conta para nós qual é a verdade, disse a avó com sua voz firme, mas gentil. Henrique respirou fundo e começou a contar a história real. Como conheceu Adriana? Como descobriu sobre Gabriel, como percebeu que Otávio era o pai da criança?
E você tem certeza de que a criança é mesmo do Otávio? Perguntou a tia Helena, claramente cética. Tenho. Henrique tirou a certidão de nascimento do bolso. Está aqui. Nome do pai, Otávio Silva Costa. Um murmúrio percorreu a sala. Otávio empalideceu, mas rapidamente se recompôs. Isso não prova nada, disse se levantando. Qualquer mulher pode colocar qualquer nome na certidão. Eu nem conhecia essa Adriana. Você não conhecia? Henrique se levantou também, tirando o celular do bolso. Então explique isso. Na tela do celular estava uma foto que ele havia encontrado nas redes sociais de Adriana. Ela e Otávio juntos em uma festa, claramente íntimos, datada de 2 anos atrás. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Otávio abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir falar. Otávio! A voz da avó Conceição saiu gelada. Você me disse que não conhecia essa mulher. Bem, talvez eu tenha encontrado ela em alguma festa, mas... Encontrado? Henrique mostrou mais fotos. Vocês saíram juntos por meses. Aqui estão vocês no seu aniversário. Aqui em um restaurante. Aqui na praia. Cada foto era como uma bofetada na cara de Otávio. A família olhava de uma para a outra, vendo claramente que Otávio havia mentido descaradamente. Filho, o tio Ricardo se levantou, a voz pesada de decepção. Por que você mentiu para nós? Pai, eu posso explicar. Explica então, gritou a tia Helena. Explica por que você nos disse que não conhecia essa mulher, quando é óbvio que vocês namoraram. Pressionado por todos os lados, Otávio finalmente perdeu a compostura. Está bem. Eu conhecia ela. Nós saímos algumas vezes, mas isso não significa que a criança seja minha. Algumas vezes? Henrique riu amargamente. Otávio, vocês namoraram por 6 meses, e você sabe muito bem que Gabriel é seu filho. Mesmo que seja, Otávio gritou, perdendo totalmente o controle. Eu não quero. Eu nunca quis. Foi um acidente. O silêncio que se seguiu foi devastador. A avó Conceição se sentou pesadamente na poltrona, a mão no peito. Meu Deus, murmurou. Você tem um bisneto meu por aí, e eu nem? Sabia. Vó, por favor, entenda. Otávio tentou se aproximar dela. Eu era muito jovem, não estava preparado. Jovem? A voz da avó explodiu pela primeira vez em anos. Você tem 29 anos, Otávio. Não é uma criança. Conceição, se acalma, pediu o tio Ricardo, mas ela estava indignada. Não vou me acalmar. Ela se levantou, apontando o dedo para Otávio. Você abandonou uma mulher grávida. Você negou meu bisneto. Você mentiu para toda a família. E você? Ela se virou para o tio Ricardo e a tia Helena. Como pais deveriam ter ensinado seu filho a assumir suas responsabilidades. Mãe, nós não sabíamos, começou a tia Helena. Não sabiam porque não quiseram saber. A avó cortou. Vocês criaram um filho mimado, que acha que pode fazer o que quer sem consequências. Ela caminhou até Henrique. Onde está essa criança? Onde está meu bisneto? Está com a mãe, vó. Eles estão bem, eu estou cuidando deles. Você está cuidando porque o pai é um covarde. Ela olhou para Otávio com desprezo. Eu quero conhecer essa criança. Hoje mesmo. Vó, não é uma boa ideia. Otávio tentou intervir. Você se cala. Areja, ela gritou. Você perdeu o direito de opinar quando decidiu negar seu próprio filho. O que se seguiu foi uma discussão acalorada que dividiu a família ao meio. Metade apoiava Henrique e condenava Otávio. A outra metade, principalmente os pais de Otávio, tentava defender o filho ou pelo menos minimizar seus erros. Ele é jovem, pode mudar, argumentava a tia Helena. Jovem? Rebateu o tio Carlos, irmão de Henrique. Eu tinha 25 anos quando meu primeiro filho nasceu e assumi desde o primeiro dia. Cada situação é diferente, defendeu o tio Ricardo. Não há situação que justifique abandonar um filho, disse a tia Márcia indignada. A discussão continuou por mais de 1 hora, com acusações de ambos os lados. Mas no final a decisão da avó Conceição foi clara. Otávio, você tem 2 opções. Ou assume seu filho e vira homem de uma vez, ou você está fora desta família. Vó, a senhora não pode... Mas posso e estou fazendo. Ela cortou. Eu não aceito covardes na minha família. E você, neste momento,
não passa de um covarde. Otávio olhou ao redor da sala, vendo os rostos decepcionados dos parentes. Alguns o olhavam com pena, outros com desprezo, mas ninguém o defendeu quando a avó deu o ultimato. Eu preciso pensar. Não precisa pensar nada. Henrique se levantou. Você teve 9 meses durante a gravidez para pensar. Teve 8 meses desde que Gabriel nasceu para pensar. Agora é hora de decidir. Otávio ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente, levantou os olhos, e sua resposta chocou até mesmo Henrique. Eu escolho sair da vida dele. O silêncio foi sepulcral. Mas, continuou Otávio, a voz venenosa, eu não vou tornar as coisas fáceis para vocês. Se essa mulher quer dinheiro da nossa família, ela vai ter que provar que merece. Festo esse será fazer multireserva. O que você quer dizer com isso? Perguntou Henrique, uma sensação ruim crescendo no estômago. Otávio sorriu friamente. Quero dizer que vou espalhar para todo mundo que tipo de mulher ela realmente é. Uma aventureira que seduziu um homem rico e agora está tentando fisgar outro ainda mais rico. Você não vai fazer isso? Henrique avançou para cima do primo, mas foi segurado pelo tio Carlos. Vou fazer sim, Otávio disse, se dirigindo à porta. Ou se vocês querem uma guerra, vão ter uma guerra. E com essas palavras, ele saiu da casa, deixando a família em estado de choque. A guerra que Henrique pensava ter vencido estava apenas começando. E Otávio, mesmo negando o filho, ainda tinha algumas cartas na manga para jogar. O pior de tudo era que Adriana e Gabriel seriam os principais alvos da vingança de um homem que havia perdido tudo, mas ainda não tinha nada a perder. Uma semana após a reunião familiar, as mentiras de Otávio começaram a se espalhar como fogo. Ele havia contratado um detetive particular para investigar o passado de Adriana e distorcer qualquer informação que encontrasse. Henrique descobriu a extensão do ataque quando seu sócio, Roberto, o chamou no escritório com uma expressão preocupada. Henrique, preciso te falar sobre uns boatos que estão circulando. Que tipo de boatos? Sobre você e uma mulher. Estão dizendo que você está sendo enganado por uma oportunista que já teve vários relacionamentos com homens ricos. O sangue de Henrique ferveu. Otávio estava cumprindo sua ameaça. Roberto, essas informações vieram de onde? Não sei ao certo, mas chegaram até alguns investidores. Estão questionando seu julgamento empresarial. Henrique percebeu que Otávio estava atacando não apenas Adriana, mas também sua reputação profissional. Era uma guerra total. Quando chegou em casa naquela tarde, Henrique encontrou Adriana chorando na cozinha enquanto Gabriel dormia no carrinho. Nas suas mãos estavam impressos de páginas da internet com comentários maldosos sobre ela. Adriana, o que aconteceu? Henrique, ela levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Alguém está espalhando mentiras sobre mim na internet. Dizem que sou uma prostituta que se aproveita de homens ricos. Henrique sentou-se ao lado dela e segurou suas mãos. Quer quem disse isso por Maciça? Eu sei quem está fazendo isso. É Otávio. Mas por quê? Ele conseguiu o que queria. Ele está livre do Gabriel, livre de mim, porque ele é um homem pequeno e vingativo. Ele não consegue aceitar que foi exposto como covarde. Adriana soluçou. Henrique, talvez seja melhor eu sair da sua vida. Não quero prejudicar você por minha causa. O quê? Henrique se levantou abruptamente. Você está louca? Não vai sair da minha vida. Mas essas mentiras, sua empresa, sua reputação, não me importo com isso. Ele se ajoelhou na frente dela. Adriana, você e Gabriel são as coisas mais importantes da minha vida agora. Henrique, Adriana tentou falar, mas ele a interrompeu suavemente. Me deixa falar. Ele segurou as mãos dela com cuidado. Adriana, você é a mulher mais forte e corajosa que eu já conheci. Criou Gabriel sozinha. Trabalhou em várias casas, cuidou da sua avó e ainda assim manteve sua dignidade. Os olhos de Adriana se encheram de lágrimas. Henrique, eu quero que você saiba uma coisa. Ele continuou, a voz firme, mas gentil. Gabriel é meu sobrinho. Mas para mim ele é muito mais que isso. Ele é a criança que me ensinou o que significa amar sem pedir nada em troca. Mas o que isso significa para nós? Significa que vocês nunca mais vão estar sozinhos. Henrique respondeu com convicção. Eu vou cuidar de vocês dois. Gabriel vai ter o pai que merece, mesmo que não seja biológico. E você?
Você vai ter a segurança e o respeito que sempre mereceu. Adriana o olhou com um misto de gratidão e algo mais profundo que nenhum dos dois ousava nomear. Henrique, eu não posso aceitar sua caridade. Não é caridade. Ele a interrompeu. É família. Gabriel é da minha família, então você também é. E além disso, ele hesitou, como se estivesse lutando com as próprias palavras. Além disso, o quê? Além disso, vocês trouxeram algo para minha vida que eu nem sabia que estava faltando. Propósito, alegria, uma razão para chegar em casa todos os dias. Adriana baixou os olhos, sentindo o coração acelerar com as palavras dele. Henrique, eu sinto algo por você também, mas não sei se é gratidão, se é... Não precisa saber agora, ele disse suavemente. Não precisa definir nada. Só precisa aceitar que eu vou estar aqui para vocês. E se um dia você encontrar alguém, se quiser constituir sua própria família... Henrique sorriu tristemente. Adriana, vocês já são minha família. Quanto ao resto, o tempo dirá o que o futuro reserva para nós. Gabriel escolheu esse momento para acordar e balbuciar algo incompreensível, estendendo os bracinhos para Henrique. Quando ele pegou a criança no colo, Gabriel tocou seu rosto com as mãozinhas pequenas. Ah, papá! Murmurou o bebê. Ele está tentando falar papai. Adriana sussurrou emocionada. Papa. Henrique repetiu baixinho para Gabriel, que sorriu radiante. Adriana observou a cena, sentindo algo crescer em seu peito. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Mas ela tinha razão. Era cedo demais para nomear esse sentimento. Henrique, ela disse finalmente, aceito sua proteção. Aceito que você seja parte da nossa vida. E aceito ver o que o futuro pode nos trazer. Ele a olhou com um sorriso que misturava alívio e esperança. É tudo o que eu poderia pedir por agora. E quando seus olhos se encontraram, ambos souberam que havia algo especial crescendo entre eles. Algo que não precisava ser apressado ou forçado. Algo que poderia florescer naturalmente, no seu próprio tempo. 3 dias depois, Henrique organizou um almoço na casa da avó Conceição para apresentar oficialmente Adriana e Gabriel à família. A matriarca havia insistido em conhecer o bisneto, e Henrique sabia que era fundamental ter o apoio dela. Quando entraram na casa com Gabriel no colo de Adriana, a avó Conceição se emocionou imediatamente. Meu Deus, ela se aproximou devagar. Ele é igualzinho ao Henrique quando era bebê. Vó, esta é a Adriana. Henrique fez as apresentações. E este é Gabriel, seu bisneto. Posso pegá-lo? A avó estendeu os braços. Adriana, nervosa mas confiante, entregou Gabriel para a avó. A criança, sempre sociável, sorriu imediatamente para a bisavó. Olha esse sorriso. A avó se derreteu. É o sorriso da família. Adriana. Querida, muito prazer. Desculpe por tudo que você passou. Prazer é meu, dona Conceição. Henrique fala muito da senhora. Espero que coisas boas. A avó riu, ainda encantada com Gabriel. E espero que você saiba que agora faz parte desta família. A felicidade, porém, durou pouco. Durante o almoço, o celular de Henrique tocou insistentemente. Era Roberto, seu sócio, com urgência na voz. Henrique, você precisa ver o jornal de hoje. Otávio deu uma entrevista. O coração de Henrique afundou. Ele pediu licença e saiu para ler a matéria que Roberto havia enviado por mensagem. A manchete era: empresário é enganado por mulher oportunista que fingiu gravidez para conseguir dinheiro. Na entrevista, Otávio havia mentido descaradamente, afirmando que Adriana havia forjado a gravidez, que a criança poderia ser de qualquer pessoa e que ela estava manipulando Henrique para conseguir acesso à fortuna da família. Quando Henrique voltou para a sala, sua expressão era sombria. Adriana imediatamente percebeu que algo estava errado. O que aconteceu? Otávio deu uma entrevista para o jornal. Mentiu sobre tudo. A avó Conceição, que havia ouvido a conversa, ficou furiosa. Esse moleque não tem limites, ela disse, ainda com Gabriel no colo. Henrique, você vai processar ele? Vou fazer melhor que isso, vó. Na segunda-feira seguinte, Henrique colocou seu plano em ação. Convocou uma coletiva de imprensa e trouxe consigo documentos irrefutáveis. A certidão de nascimento de Gabriel, exames de DNA que havia feito secretamente, e até mesmo um contrato de reconhecimento de paternidade que Otávio havia assinado e depois tentado esconder. Ladies and gentlemen,
Henrique começou diante das câmeras. Venho aqui esclarecer as mentiras que foram publicadas sobre minha noiva, Adriana Silva. A palavra noiva causou murmúrios entre os jornalistas. Meu primo, Otávio Silva Costa, tem espalhado informações falsas para esconder sua própria covardia. Aqui estão as provas de que Gabriel Silva Costa é, sem sombra de dúvida, filho dele. Henrique apresentou cada documento, cada prova, cada evidência. Depois fez a jogada final. Além disso, tenho gravações de conversas onde meu primo admite ser pai de Gabriel e explica por que escolheu abandoná-lo. As gravações eram devastadoras. A voz de Otávio confessando tudo, chamando Gabriel de erro, admitindo que havia mentido para a família. A entrevista foi ao ar em todos os canais e, em poucas horas, Otávio se tornou persona non grata na sociedade. Sua reputação estava destruída. 2 meses depois, Henrique cumpriu sua promessa. Comprou uma casa com jardim, onde Adriana e Gabriel puderam viver com dignidade e segurança. Dona Elvira tinha um quartinho nos fundos, e sua saúde melhorou muito sem o estresse financeiro. Gabriel, agora com quase 1 ano, começou a falar papai quando via Henrique, que se derretia toda vez que ouvia. Oficialmente, ele havia iniciado o processo de adoção da criança. Às vezes eu me sinto culpada, disse Adriana uma tarde enquanto observavam Gabriel brincando no jardim. Por quê? Por aceitar tanta ajuda. Por deixar você mudar nossa vida assim. Henrique se sentou ao lado dela na varanda. Adriana, você não está aceitando caridade. Está deixando um tio cuidar do sobrinho. E está deixando um amigo cuidar de quem ele considera especial. Ela o olhou de lado, um sorriso tímido no rosto. Amigo? Bem, Chalice pague-se e pouco mais fez cestina. Ele corou levemente. Talvez mais que amigo, mas sem pressa, sem pressão. Adriana sentiu o coração acelerar, mas não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a dele. Um gesto simples que disse muito mais que palavras. Nos meses seguintes, a relação entre eles floresceu naturalmente. Henrique passava as noites na casa, jantando com eles, ajudando a dar banho em Gabriel, contando histórias na hora de dormir. Algumas vezes suas mãos se tocavam por acaso. Outras vezes se pegavam olhando um para o outro, quando pensavam que ninguém estava vendo. Mas nenhum dos dois forçou nada. Gabriel crescia feliz, chamando Henrique de papai, e Adriana percebia que não era apenas gratidão o que sentia por ele. Era amor verdadeiro, construído dia a dia em pequenos gestos e grandes cuidados. Uma noite, quando Gabriel já dormia, eles conversavam na sala. Henrique, Adriana disse suavemente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você sente que entre nós existe algo além de família? Ele parou de fingir que lia o jornal e a olhou diretamente. Sinto, respondeu honestamente. E você? Também sinto, ela admitiu, corou. Mas tenho medo de estragar o que temos. Não vamos estragar nada. Ele se aproximou dela no sofá. Vamos apenas deixar acontecer. No nosso ritmo. Quando ele segurou sua mão e entrelaçou os dedos, Adriana soube que estava no caminho certo. Não era pressa, não era desespero. Era amor crescendo do jeito certo. 3 anos depois, Henrique encontrou Otávio por acaso em um shopping. O ex-primo estava claramente mal, roupas gastas, aparência descuidada. Quando os olhos se cruzaram, Otávio desviou imediatamente o olhar. Henrique pensou em ignorá-lo, mas mudou de ideia. Aproximou-se do primo. Otávio. Henrique. A voz saiu rouca, envergonhada. Como você está? Mal, Otávio admitiu. Perdi tudo. Trabalho, amigos, família, tudo. Você escolheu isso. Eu sei. Ele suspirou pesadamente. Henrique, eu queria pedir desculpas por tudo. As desculpas não são para mim. São para Gabriel. Como ele está? Forte e saudável, feliz. Ele me chama de pai. Oficialmente agora ele é meu filho. Otávio fechou os olhos, a dor visível no rosto. E Adriana? Adriana está bem. Nós estamos construindo algo bonito juntos. Vocês estão juntos? Estamos descobrindo isso. Henrique respondeu honestamente. Sem pressa, do jeito certo. Otávio assentiu lentamente. Ele é um menino de sorte. Ter você como pai. Eu que sou de sorte. Henrique corrigiu. Ter ele como filho. E ter Adriana na minha vida. Na casa com jardim. Adriana preparava o jantar enquanto observava pela janela Henrique brincando com Gabriel. Agora um menino de 4 anos, esperto e carinhoso.
Papai me ensina a jogar bola? Gabriel pedia, segurando uma bola pequena. É claro, campeão. Henrique se abaixou na altura do filho, mas primeiro me dá um abraço. Gabriel se jogou nos braços do pai e Henrique o levantou no ar, os dois rindo. Adriana sorriu, sentindo aquela sensação quente no peito que havia aprendido a reconhecer como amor verdadeiro. Quando Henrique entrou na cozinha com Gabriel no colo, ela o recebeu com um beijo suave na bochecha, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Como foi o dia de vocês? Perguntou ela. Perfeito. Henrique respondeu beijando sua testa carinhosamente. Como sempre é quando estamos juntos. Gabriel entre os dois deu risada e os abraçou com seus bracinhos pequenos. Família, ele gritou feliz. Família, concordaram Henrique e Adriana, se olhando com um amor que havia crescido naturalmente, sem pressa, no tempo certo. E era exatamente isso que eles eram. Uma família construída com paciência, respeito e amor verdadeiro. Não importava se ainda não haviam oficializado nada, o amor estava ali, crescendo a cada dia, sólido e verdadeiro. Otávio havia pensado que abandonar Gabriel era se livrar de um problema. Na verdade, havia perdido a chance de fazer parte da história de amor mais bonita que poderia existir. Mas para Henrique, Adriana e Gabriel, isso não importava mais. Eles tinham uns aos outros, tinham um amor que crescia no ritmo certo, e tinham toda a vida pela frente para descobrir até onde esse amor poderia levá-los. O futuro estava em aberto, cheio de possibilidades, e essa era a beleza da história. Não era sobre finais perfeitos, mas sobre começos verdadeiros. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.